I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting. When the bride goes up word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. A palavra da sua promessa, independente de denominação ou credo. Homens e mulheres que confiaram na palavra de Deus, independente do que qualquer outro pensava disso. Queremos encontrar alguns dos seus segurados e investigá-los. Comecemos com um antigo segurado que me veio à mente de muitos anos atrás. Seu nome era Noé. Ele era um fazendeiro rico. E vemos que, embora tendo boas posses na terra, certo dia Deus falou com ele, e geralmente, quando Deus fala, é tão contrário aos pensamentos terrenos, é tão diferente da tendência moderna, que a pessoa que recebe a apólice, as outras pessoas que não têm a apólice, ou não sabem nada sobre ela, que nunca conversaram sobre ela, acham que o homem está louco por aceitá-la. Sempre foi assim. Deus disse a Noé, por promessa, vou destruir o mundo e quero que construas uma arca. Colhe a madeira da tua fazenda e não cultives mais árvores de sombra, pois quero que construas uma arca. É para a salvação da tua vida. E Noé, obediente a isso, não se enquadrava com os pensamentos científicos modernos deles. Sabem, somos ensinados que tínhamos uma civilização maior então do que agora. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, uma civilização moderna. E Gênesis nos diz que nunca haviam tido chuva dos céus. Deus regava por irrigação. O mundo estava na vertical, não estava inclinado para trás e não tínhamos chuva. E eis que vem um homem vindo baseado em uma apólice que lhe foi dada por Deus, dizendo que o juízo estava chegando. E esta era a única forma de escapar dele, que estava vindo um fenômeno como a chuva. Água ia cair dos céus. Talvez alguns dos seus modernos cientistas pudessem mostrar com seus instrumentos e dizer, podemos observar a Lua pelo radar, e não há isso de água no céu. O homem está totalmente insano. Deixem-no para lá. Ele trará desonra sobre si mesmo. E esse é um retrato perfeito de crente do dia moderno de hoje. Ele é considerado totalmente insano. É emotivo, é louco. Agradeço ao irmão aqui na ponta por seu elogio de que fui tolo o bastante para crer na palavra. É isso mesmo, eu quero continuar tolo. Certa vez vi um pequeno cartaz, contaram-me a respeito de um homem na Califórnia. Ele tinha uma grande placa na frente dele aqui que dizia, sou tolo por Cristo. E nas costas, com um ponto de interrogação, dizia, por quem você é tolo? Noé era tolo aos olhos do mundo naquele dia por causa de Deus e por causa da palavra.
Mas ele tinha uma apólice que ia render dividendos, que ia compensar com a salvação da sua vida. Como eu disse antes, pode não se enquadrar com todo o movimento científico. Eles podem tentar hoje dizer que isso é pura emoção, como um irmão testificou, creio que é aqui, ele não queria emoção. E isso é bom. Acho que há muita coisa radical que acompanha esses movimentos. Eu estava lendo a vida de Martinho Lutero, ou a história, e dizia que não era um fenômeno, que Lutero pudesse protestar contra a Igreja Católica e sair ileso, mas o fenômeno foi o homem conseguir manter sua cabeça acima de todo o fanatismo que se seguiu ao seu reavivamento. É o mesmo hoje. Não é tanto um fenômeno ver pessoas saindo das organizações e tal, mas um homem que pode permanecer com a palavra e manter a cabeça acima de todo o fanatismo que tenta seguir tal movimento. Sensações e tal, sobre o que baseiam a fé, o que é com certeza carnal, como nosso precioso irmão citou para nós sobre o grego. Vejam, eles saem a mesma coisa, carne, denominação e tal, mas alguém que consegue manter a cabeça acima disso e ficar com o assim diz o Senhor. É verdade. Vemos que Noé, que depois de você ter recebido esta apólice, da qual estou falando esta manhã, a segurança da salvação. Você é sempre provado. E sempre há. O reino de Deus não vem por meio de observação. E sabemos que você é aprovado. Todo filho que vem a Deus deve ser treinado como filho. Acho que é esse o problema de muitos dos nossos pequenos Elvis e Ricks hoje. Eles não tiveram o tipo certo de treinamento como filho. Papai me levava ao depósito de lenha e recebi uma boa educação de como me comportar. Ele tinha um galho de nogueira com todos os 10 mandamentos na ponta. Isso, sem dúvida, me trouxe disciplina. Pena não termos pais e mães, mais deles hoje, que façam o mesmo. Em vez de ficarem dirigindo carros envenenados e ficarem fora a noite toda, e suas filhas enredadas em algum... vocês sabem o que quero dizer. Agora, mas você é provado, submetido ao teste para ser provado. E Noé, depois dos dias da sua pregação, quando se pôs a arca da sua porta e deu a porta da sua arca, e fez o último chamado. E Deus lhe disse, não trato mais com eles. Entra na segurança que foi provida. Acho que é aí que estamos. Entre nesse local da zona de segurança. O tráfego do pecado está ficando terrível. Mas Deus nos deu uma zona de segurança, como eu estava falando ontem à noite, a vacina. Fique aí dentro, não fique vagando, como o irmão disse. Você pode cambalear e acabar saindo. Melhor ficar. Agora, não fique vagando em ismos e dogmas. Fique com a palavra. Fique com Cristo. Conhecer a Ele é vida. Não conhecer seu credo, não conhecer seu livro, não conhecer nada, mas conhecer a Ele é vida. Vemos que Noé. Vamos apresentar um pequeno drama disso. Está ficando tarde. E Noé lhes disse, esta é a última chamada de vocês. Tenho a apólice aqui, a segurança de que vai chover. Não me importa o que a sua regra científica diga. É melhor entrarem. Eles riram dele. Houve alguns que se sentaram perto, é claro, e escutaram, e outros nem vieram ouvi-lo. Assim, Noé entrou e a porta se fechou atrás dele. Noé não fechou a porta. Deus fechou a porta. E assim fará ele de novo. Quando o último membro do corpo de Cristo não se tornará um corpo anormal por causa de você ou de mim. Melhor entrarmos enquanto há oportunidade. Não terá 6 dedos em uma mão, nem terá 2 unhas em um dedo. Será um corpo perfeito, sem defeito.
Quando esse último membro tiver sido acrescentado a esse corpo, Deus fechará a porta entre o juízo e a misericórdia. Ou a misericórdia e o juízo, devo dizer. Notem, então, depois que a porta se fechou, posso ouvir Noé dizer à esposa, como se eu pudesse ouvir, e ao longo de uma dessas, como os irmãos falaram, dessa forma fundamental de falar em línguas, ouvi-lo dizer, agora de manhã as nuvens se levantarão, e estará chuvoso, os trovões rugirão, e os relâmpagos brilharão, e virá uma grande chuva. Fiz o melhor que pude, mas estou dentro agora, e a porta está fechada. Sabemos que algo sobrenatural aconteceu, pois não fechamos aquela porta. Alguém fechou a porta. Foi Deus. E sabem, então houve alguns dos crentes que não avançavam, que estavam por perto e ouviram, que criam parcialmente, de certo como o jovem governante rico, mas que disseram, é melhor subirmos. Sabemos que ele é um bom ancião e se vier tal coisa estaremos por perto, de onde poderemos chegar. Oh, entraremos rápido, ele abrirá a porta. Mas lembrem-se, Noé não tinha como abrir a porta. Não seja limitado com Deus. Não seja apenas um bom homem ou uma boa mulher. Seja cheio do Espírito Santo, batizado no corpo pelo Espírito Santo. Não aceite boatos, nada disso. Fique ali até estar morto e sua vida seja nova em Cristo. E toda a sua vida seja mudada. Não se limite a uma emoção, uma sensação ou algo assim. Não faça isso. Fique ali até algo acontecer mesmo, que o mude totalmente. Noé dentro, e agora estes crentes que não avançam chegaram de mansinho e disseram, talvez chova, como o velho disse, ou algo aconteça, algo fenomenal. Assim pode o mundo ver hoje que algo está acontecendo. E na primeira manhã em que Noé se levantou e foi olhar pela janela, o sol nasceu tão brilhante quanto sempre. Imagino que Noé verificou e disse, espere aí, vejamos se eu estava certo. Voltou a palavra, ao seu chamado, à sua promessa. Tudo estava exatamente de acordo. Bem, ele só adiou. Talvez seja amanhã. No dia seguinte, o sol nasceu. Bem, o crente que não avança se tornou um crítico também. Disse, veja, aquilo não estava com nada. Ele foi embora. Mas então, por fim, depois que Deus lhe deu sua última prova, no sétimo dia, naquela manhã, os céus estavam negros. Os trovões rugiam, os relâmpagos lampejavam. Então, grandes gotas de chuva começaram a cair e um mundo frenético de pessoas começou a clamar e a procurar aquela arca. Mas era tarde demais, como a virgem adormecida que bateu a porta. Era tarde demais. Não espere até esse tempo. Venha agora! Notem, e então, depois de tudo isso, a chuva ficou mais intensa. As ruas começaram a se encher, os esgotos transbordaram, a água começou a subir. Alguns deles disseram, vamos construir um barco e flutuar. Vamos pegar um tronco de álamo. É o que muitos estão fazendo hoje. Tentam flutuar num tronco de álamo, mas vemos que ele afundou. E acharam que conseguiriam construir um barco. E estaria tudo bem. Mas seus barcos afundaram. É o que vocês acham hoje, que podemos construir uma organização ou admitir muitas pessoas por meio da instrução, que terá êxito mesmo assim, quer seja construído por Deus ou não. Mas a única coisa que passará no teste é uma igreja construída por Deus, pela palavra, cheia do Espírito Santo. Tem de ser instruída por Deus, inspirada por Deus. O homem não tem nada a ver com isso, é Deus e Ele somente. As águas começaram a subir alto em volta da arca. A senhora Noé e, de certo, suas noras estavam se indagando. Noé disse, fiquem tranquilos. Deus fez a promessa. Nossa segurança nos está com certeza assegurada. E ele sabia que sua construção tinha sido de acordo com sua instrução. E me pergunto hoje,
se poderíamos observar e dar uma olhada por aqui e ver se nossas construções estão de acordo com as instruções. Pois ele disse, se alguém crê em mim, também fará as obras que eu faço. Pergunto-me se nossa construção se assemelha à instrução que nos foi dada. Mas Noé verificou tudo. Cada canto estava betumado. Ele disse, mãe, tem de funcionar. Deus prometeu assim. Ora, ela disse, olhei para fora e vi os Joneses, ou tal. O barco deles afundou e o nosso ainda está no chão. Só é preciso um pouco mais de perseguição, um pouco mais de juízo de Deus para fazê-la flutuar. Por fim, as águas ficaram cada vez mais fundas. Depois de um tempo, toda a família sentiu algo se mover. Ela saiu do chão. Só quero estar nele um dia desses. Estou ficando meio cansado desta velha casa pestilenta aos 53 anos. Um dia destes espero sentir algo se mover. Queremos partir. A arca subia, enquanto outros afundavam. A arca subia. Deus, em sua palavra, havia cumprido sua promessa. Satanás o tentou. Satanás tentou desanimá-lo. Tentou desanimá-lo através das pessoas daquele dia, das religiões daquele dia, através da ciência daquele dia. Li no jornal ontem, creio que foi anteontem, que a ciência encontrou uma maneira do homem não ter de morrer, ter vida eterna. Bem, eles acham que isso é algo novo? Temos isso há 2000 anos. Eles acham que tem algo novo. Como David Duplessis disse certa vez, que a Rússia se gabava de ter um homem no espaço. Temos um no espaço por 2000 anos. Estamos tão à frente deles que nem sabem onde estão. Claro, um intercessor entre nós e Deus com uma garantia. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós quando os juízos vierem. Não querem se interessar por tal apólice? Deveriam, pois todas as outras vão falhar. Exatamente. Por fim, quando a arca deu seu último grande solavanco e salto ao soltar-se do fundo da terra, a palavra compensou, e a apólice compensou em dividendos. Salvou ele e sua família. Estou tão agradecido por isso. Poderíamos ficar nisso por muito tempo, mas avançaremos um pouco mais. Há outro homem, um segurado da apólice, que eu gostaria de lhes apresentar esta manhã. Sem dúvida que vocês ouviram falar dele. Seu nome era Daniel. Ele recebeu esta apólice de segurança da vida e foi levado para a Babilônia em seus dias. Mas Daniel, por ser segurado da apólice, propôs no coração não contaminar sua apólice. Ele não ia contaminar seu investimento. Agora vou chegar ao que você disse. Você tem a apólice, mas não a contamine. Se você a tem, pare de cambalear por aí com o mundo. Fique longe dele. E Daniel propôs no coração que não contaminaria sua herança com as iguarias do rei. Agora, algumas de vocês mulheres deixem o cabelo começar a crescer. Isso mesmo. Alguns de vocês homens comecem a fazer algo. Que vergonha vocês pregadores que se envergonham de dizer isso. Deus tenha misericórdia de vocês. Vocês estão com medo de ser expulsos da sua organização e de serem expulsos da arca? Lembre-se, irmão, é a palavra de Deus que diz isso. Não contamine seu investimento. Se você fez o investimento, então fique firme com ele e guarde-o em um lugar seguro, dentro do coração, na alma,
Fique com ele. Não o contamine com as coisas do mundo. Igreja, volte para Deus. Afaste-se dessas velhas coisinhas atrás das quais está correndo. Se a unidade o expulsa, você se une às assembleias. Se as assembleias o expulsam, vai para a igreja de Deus. Pare de contaminar sua herança. Pare de contaminar seu investimento. Eu deveria ter dito, volte, mantenha-a limpa, trabalhe para Deus. Eu poderia mencionar e lhes informar que ela salvou a vida de Daniel quando o jogaram na cova dos leões. Os leões não puderam comê-lo. Houve algo que impediu, pois o anjo do Senhor foi enviado para protegê-lo. E isso salvou sua vida. Se há algo que é importante para qualquer mortal, é a vida. O que é mais importante que a vida? Qual deles? Poderia um médico vir aqui esta manhã e falar de uma cápsula que ele inventou pela ciência para fazer você viver 100 anos ou 1000 anos? Ora, você venderia tudo que tivesse para consegui-la. Claro que sim, a vida é preciosa. Mas estou tentando lhes falar de uma apólice, de uma segurança, de que você não vive por 100 anos, você não vive por 1000 anos, você vive eternamente. Pois é uma segurança de vida eterna, e queremos isso. Os filhos hebreus, eles também tinham a mesma apólice e segurança. E com certeza, não se curvariam a nada contrário à palavra de Deus. Independente de quantas coisas tenham tentado colocar diante deles, vocês têm de se unir a isso, ou os expulsaremos. Eles permaneceram fiéis à palavra, sem se curvarem diante de nenhum ídolo. E quando o juízo chegou, a vida deles foi salva, pois eram segurados da apólice da qual estou falando. Simão Pedro, podemos falar dele um pouco, pois foi mencionado esta manhã. E ele é um dos apóstolos. E o que tinha as chaves do reino, em outras palavras, o conhecimento de como destrancar as portas do reino, e falamos disso ontem à noite. A chave trancou a porta e a destrancou. E ouvimos falar disso ontem à noite, o fundamento original. Não há como voltar, só voltar exatamente ao ponto de onde você começou. O irmão disse esta manhã, falando de Simão Pedro e do que ele fez, vejam de onde ele começou. Ele começou em Atos, foi onde a igreja começou, e é para lá que a igreja tem de retornar. Voltar àquela mesma receita, àquela mesma palavra de Deus e segui-la até o fim. Se a deixamos, então voltemos a ela. A única maneira de se sair bem é voltar e se endireitar. Eu pratico tiro ao alvo de precisão e já ganhei muitos troféus. E o outro dia, o Senhor, conhecendo o meu coração, sabendo que preciso de um pouco de descanso, Ele me permitiu dar um tiro excepcional, com um rifle Winchester calibre 22 comum, modelo 70, no estande de tiros. Eu acertei 9 balas no mesmo furo. 2 do grupo de homens que estavam lá recolheram o alvo e disseram: creio que o Senhor está errando o alvo. O que houve? Eu tinha mexido naquela arma e feito melhorias nela e tudo mais, até cada pequena vibração estar certa. E se ela erra o alvo, há algo errado em algum lugar. A companhia Winchester disse: essa arma só produz uma precisão de 2,5 centímetros a 23 metros. E eu pus 9 balas no mesmo furo, a 45 metros. Não importa o que dissessem, tinha funcionado antes, funcionará de novo. É o que digo hoje. Eles dizem: não podemos ter um Pentecostes como tiveram então. As pessoas não crerão nisso. Não se pode fazê-lo. Temos de ter a igreja, temos de ter a organização, temos de ter instrução injetada nisso e tal. Se funcionou lá atrás para pescadores analfabetos que puderam confiar na palavra de Deus, se atingiu o alvo então, se curou os enfermos, se ressuscitou os mortos, fará o mesmo hoje. Se a vibração certa for colocada na arma, ela centralizará.
Se não, volte e revise sua arma. Assim, volte, pegue a receita e descubra onde estamos errados. Essa é a única forma que eu conheço de fazê-lo. Mas o fará, pois acertou antes e acertará de novo. Se funcionou para os apóstolos sem denominação, sem credo, sem serem metodistas, batistas, presbiterianos ou o que seja, funcionou para eles na palavra de Deus. Funcionará para mim na palavra de Deus. Funcionará para você pela palavra de Deus. Mas você tem de descobrir onde estão seus parafusos soltos. Às vezes você tem. Desculpe-me. Tem muitos deles. Alguns até ficam apertados demais. Você tem de afrouxá-los um pouco, certo? Para produzir a vibração. Como um músico com seu violão, treinando suas cordas, ele tem de conhecer o tom dele. Um homem cheio do Espírito poderia dizer qual é, se está muito além da Bíblia ou muito aquém da Bíblia. Tem de estar bem ali na Bíblia. Exatamente como assim diz o Senhor. Tem de ser regulada certa. Então, com a mira no centro, aí atingirá o alvo. Pedro era pescador. Fazia muito tempo que errava o alvo. Seu pai lhe disse antes de morrer: talvez, filho, estou velho, espero pelo Messias. Esperamos desde o Éden. Ele, de certo, não virá em meus dias, mas pode vir no de vocês. Mas não se engane, filho. Há muitos que surgem o tempo todo dizendo serem o Messias. Mas nós, quando o Messias vier, lembre-se, temos de ficar com a palavra do que o Messias será. Muitos deles, vocês sabem, houve Jesuses que se levantaram antes de Jesus Cristo. Houve líderes que se levantaram e atraíram pessoas para o deserto por meio de seitas e grupos denominacionais. Mas não foi a coisa certa. Eles pereceram com isso, como a contradição de Coré, o qual disse: quem é santo? Moisés se acha especial demais. Há outros homens santos. Mas Deus tinha o seu caminho, e Deus tinha o seu homem, e Deus tinha as suas coisas. Deus tem a sua palavra, e quem será contrário a ela? Fique com ela! Agora, note, disse Simão, meu filho, quando o Messias vier, Moisés, pela palavra, disse que ele seria profeta como ele. Quando André... In the sweet by we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by we shall meet on that beautiful shore in the sweet by we shall meet on that beautiful